Hello, hello, my beautiful people! Aqui é a Teacher Becca e essa é a nossa segunda aula de revisão. Na primeira aula, a Teacher Mari falou com vocês sobre as aulas de diálogo e vocabulário novos. E essa aula vai ser um pouquinho diferente, porque eu quero perguntar pra vocês uma coisa. Quando vocês lembram da época que vocês estudavam inglês lá no colégio antigamente, ou talvez não faça tanto tempo assim, ou em outras escolas que vocês estudaram, o que vocês lembram? Vai dizer, todo mundo pensou no verbo to be, não é? Todo mundo fala, estudei o verbo to be e era muito difícil, eu não consigo entender isso. A gente, eu quero dizer, como nação brasileira em geral, ok? A gente tem uma relação meio ruim com o verbo to be, porque ele é tratado como se ele fosse a coisa mais importante do inglês. E na verdade ele não é. Na verdade ele é a exceção. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês por que isso, como que funciona. Então, antes de tudo, vamos imaginar um verbo. O que é verbo? Verbo é uma ação, uma coisa que se faz. Correr, pular, desenhar, entender, escutar, ser, estar, falar, construir. Tudo isso são ações, são verbos. E é disso que a gente vai falar hoje. Em inglês, então, a gente pode separar os verbos em 3 grupos, ok? E você vai imaginar aqui comigo. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. Esse maiorzão aqui é a regra geral. Maioria dos verbos. Então, desenhar, planejar, falar, compreender, estão todos aqui. Depois, a gente tem esse outro grupo aqui, que é do verbo to be. E esse grupo aqui tem um funcionamento um pouco diferente dessa regra geral, e vocês vão ver sobre ele, e vocês vão ver que ele é a exceção diferente desse aqui na próxima aula com a Teacher Lívia. E esse terceiro grupo aqui são os verbos modais. Esse é o nome oficial deles, mas você não precisa se preocupar com esse nome. O Ravi nas aulas chama de palavrinhas mágicas e tudo bem, você pode chamar do que você quiser, entendendo que eles têm um funcionamento um pouco diferente desse primeiro grupo aqui. E o que são esses modais? É o can, eu vou escrever aqui pra vocês. É o can, o could, o should, o will, o would, o may, o might e o must. Vocês já viram nas aulas o can e o would, talvez vocês já estejam familiarizados com algum desses outros aí, mas fiquem bem tranquilos, confiem em mim, que vocês vão ver mais pra frente, vocês não precisam se preocupar com eles por enquanto. Hoje eu vou falar então sobre esse primeiro grupo, que é a regra geral dos verbos. Então a gente vai para a nossa primeira frase, que não é uma frase nova, vocês já viram em sala, que é I build houses at the beach, que significa, vocês lembram? Eu construo casas na praia. Olha só, esse verbo construir, se fosse em português seria eu construo, tu constróis, ele constrói, nós construímos, vós construís, eles constroem. Olha só, uma forma diferente para cada pessoa. Em inglês, basicamente, isso não vai mudar. Olha só, numa frase afirmativa, fica simplesmente I build houses at the beach. Eu construo casas na praia. Se fosse uma frase negativa, como ficaria? I don't build houses at the beach. Lembram disso? Vou colocar a frase toda, né? Houses at the beach. Vocês lembram disso da aula? Então, o que aconteceu aqui? A gente só usa o don't, que nada mais é a junção de do com not. A gente junta, faz essa contração. I don't build houses at the beach. E se fosse uma pergunta, como que ficaria isso, então, em forma de pergunta? Esse do que a gente usou para negativa vai estar lá no comecinho da pergunta. Do I build houses at the beach? É isso. Do I build houses at the beach? Então, o que a gente entende desse grupo aqui da regra geral? Quando for negativa, a gente vai precisar desse auxiliar, que é esse cara que é o do, para dar uma ajuda na negativa, e em perguntas também, ele vai lá no comecinho da frase. Vamos pensar em outro exemplo. A gente vai sempre, então, pensar afirmativa, negativa e pergunta. Ok? Então, nossa próxima frase é com we, nós. We defend animals. We defend animals. Nós defendemos animais. Se fosse na negativa, como ficaria? Mesma coisa como don't. We
don't. Eu vou colocar do not para vocês não acharem que o don't é uma palavra diferente. Não é. Ele só é o do junto com o not. We do not defend. We do not defend animals. Nós não defendemos animais. Tá, Beca, mas e esse do, o que significa? Gente, ele não significa nada. Ele não tem uma tradução. Por isso que a gente chama ele de auxiliar. Você não precisa se preocupar com esse nome. Mas ele é a função que ele tem. Ele ajuda a construir uma frase na negativa e em perguntas. Ok? Então, falando de perguntas, como fica? Nós defendemos animais? A gente coloca o do na frente. Do we defend animals? Do we defend animals? Nós defendemos animais? O que é uma pergunta meio estranha, né, de se fazer. Será que a gente defende animais? Bom, enfim, a nossa próxima frase é com they. They. Esse carinha aqui, então, ele é usado sempre para falar no plural. E ele pode ser o plural tanto de he, que significa ele, de she, ela, ou de it, que é usado para falar de objetos, de lugares e também para falar de fenômenos naturais. Mas fica tranquilo, a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Por enquanto, lembre-se que they sempre vai ser o plural. Então, a nossa frase é they break often. They break often. Eles ou elas, provavelmente a gente tá falando de um objeto aqui, break significa quebrar, often com frequência. Então, eles quebram com frequência. Eu posso estar falando, por exemplo, de fósforos. Sei lá, você comprou uma marca lá nova de palito de fósforo e você resolveu economizar e comprou mais barato e daí, na verdade, descobriu que eles são bem ruins e quebram o tempo todo, quebram com frequência. Foi o que aconteceu comigo esses dias. Eu comprei fósforo e aí, na hora de acender para fazer uma fogueira, nunca funciona. Mas, enfim, they break often. Eles quebram com frequência. Agora, daí, você decidiu comprar no mercado uma marca bem boa, a melhor marca de fósforo que tem. E aí eles não quebram com frequência. Como é que a gente diz isso? Então, they don't break often. Ok? Ah, teacher, mas eu poderia usar they do not break often? Poderia, sem problema algum. Tá, mas qual que é a forma mais comum? They don't, ok? É mais comum juntar. Lembre-se que falantes de inglês vão querer sempre reduzir o máximo possível. Então, they do not break often. A gente pode usar essa forma se você quiser dar uma ênfase no not. They do not break often. Eles não quebram com frequência. Agora, se você quer fazer uma pergunta, o que acontece? Esse do vai lá na frente. Então, do they break often? Eles quebram com frequência? É isso. Então, aqui a gente tem uma frase afirmativa, uma frase negativa, outra negativa eu vou tirar aqui, só para não confundir a gente, e uma pergunta. Ok, a gente viu todas as estruturas, você já viu em aula com o Ravi. Eu vou passar uma linha aqui, então, pra gente ver agora o caso que é um pouco diferente, quando o sujeito, ou seja, a pessoa que faz essa ação, o sujeito da nossa frase for he, she ou it. Esses caras aqui vão sempre andar juntos, então quando a regra se aplica para um, vai se aplicar para os outros dois também, ok? Então quando for, vou colocar aqui, he ou she ou it. Eles vão estar sempre juntos. O que vai acontecer? Você lembra que você viu em aula? A gente vai colocar um Szinho depois do verbo. Então, a nossa frase é he hopes for the best. Hope é o verbo de esperar, mas não de esperar de tempo, ficar aguardando, mas sim de ter esperança, de acreditar. Nesse caso, ele tem a esperança for the best, pelo melhor. Então, ele espera pelo melhor. He hopes for the best. O que aconteceu aqui? O nosso verbo é hope, olha aqui, hope. Mas como a pessoa da frase é he, a gente coloca um Szinho, então he hopes for the best. Agora, se for uma frase negativa, é pra dizer ele não espera pelo melhor, é uma pessoa super pessimista. O que acontece? He, a gente vai usar o doesn't, que nada mais é a junção de does com not. E a gente junta, fica doesn't. Poderia falar he does not? Claro,
sem problema nenhum. He does not hope for the best. Ou he doesn't hope for the best. Mas como eu disse, a forma mais comum geralmente é contraindo, então falar doesn't. Então eu vou apagar essa frase aqui de baixo. He doesn't hope for the best. E se for uma pergunta, esse mesmo does vai pra frente pra gente poder fazer uma pergunta. Does he hope for the best? Does he hope for the best? Tá, agora tem uma coisa bem importante aqui. Olha lá, na frase negativa, he doesn't hope. E na pergunta, does he hope? Eu não tô falando hopes. O que aconteceu aqui? Gente, pensa assim. A gente só tem um S pra usar. Quando o sujeito for he, she ou it, a gente tem um S. Então, ou ele vai no verbo, ou ele vai ali no does. Tá vendo que já tem o S aqui no does? Eu vou até colocar ele grande aqui. He doesn't hope for the best. Então, eu não vou colocar he doesn't hopes for the best. Não, eu já gastei o meu S, ele já tá lá, faceirinho, e então não vai no verbo. Aqui é a mesma coisa. Does he hope for the best? O S já tá ali. Alright? E agora eu vou colocar um exemplo com it. It também não tem uma tradução exatamente, a gente não tem uma palavra igual ao it no português, mas ele é bastante usado para a gente falar de objetos, de lugares, de coisas e também de fenômenos da natureza. Porque assim, em português a gente pode simplesmente falar chove. Chove muito. Chove muito em Curitiba. Não tem uma pessoa que está realizando essa ação. Agora, em inglês, a gente sempre precisa do sujeito. E aí que vem o nosso it, que cumpre essa função aí de falar de fenômenos da natureza. Então, em português a gente poderia falar só chove, e em inglês a gente fala it rains. It rains. Por quê? Porque o S aqui? Porque o nosso sujeito é it, então a gente coloca o S. It rains. A frase é a lot in the spring. It rains a lot, chove muito, in the spring, na primavera. Mas o que significa esse it? Significa ele? Poderia ser se eu estivesse falando de um objeto. Nesse caso aqui, ele chove muito? Não, não faz sentido. Simplesmente chove muito. Agora, se for uma frase na negativa, como que fica? It doesn't rain. Alright? Não, it doesn't rain. Por quê? A gente já colocou o nosso S aqui, ó, no doesn't. Então, it doesn't rain a lot in the spring. Não chove muito na primavera. E se for uma pergunta? Olha lá, o nosso does de novo, vai lá no comecinho. Does it rain a lot in the spring? Então, imagina que você tá planejando uma viagem pro Nepal e você vai estar planejando ir pra lá na primavera, porque no inverno é muito frio, e aí você quer saber se chove muito, porque assim, pô, ir viajar, conhecer um lugar novo, tão distante, e só chover também é sacanagem, né? Então você quer saber se é a melhor época do ano pra visitar o Nepal. Does it rain a lot in the spring? Chove muito na primavera? Então, é isso que eu queria trazer pra vocês nessa aula de hoje. Lembrem-se desses 3 grupos de verbos. Hoje a gente falou dessa regra geralzona. O que a gente tem que lembrar? Se o sujeito da frase, a minha pessoa, for he, she ou it, eu vou colocar S no verbo, doesn't na negativa e does se for pergunta. E se for outro sujeito, por exemplo, I, eu, you, você, we, nós ou they, eles, a gente não vai colocar S, só tem que lembrar de colocar o don't na negativa e o do no começo da pergunta. E esse outro grupo aqui, que é do verb to be, vocês vão ver na próxima aula com a Teacher Liv. E os modais vocês vão vendo ao longo do curso. That's it for today. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido. E goodbye!